mudar, né? Pode continuar as pessoas a fazerem social, situação econômica caótica. Epa, tem que mudar, o pessoal tem que fazer alguma coisa para alterar o quadro. As coisas simplesmente não podem continuar assim. Não podem continuar assim. Sim, marido. Olha, isto já está a me cheirar mal. Aconteceu o que, marido? Esta conversa que nós estamos tentando adiar contra esse rapaz queijo está a me tirar o som. De novo, meu Deus. Fez mais o que, marido? Fez mais o que? A mesma situação que estamos a escutar fora, temos escutado, é que está a acontecer. Não, tem temos que isso aqui. conversar com ele. Isso tem que acabar por aqui. Olha, ele está aqui em casa, não é isto? Tá em casa Então assim. chama isso, meu filho. Ô, queijo! Ô, queijo! O quê? Velho, o que é que se passa? Velho, o que é que se passa? Não estás a me escutar que estou a chamar? Não. Como é? Ele gosta de fazer pouco, esse miúdo. Ele ouviu, filho. Gosta de fazer pouco. Olha, rapaz, eu estou muito triste contigo. O que é que se passa? Ou então, nós estamos muito tristes contigo. Sim, o que é que se passa? O que se passa? Ainda me perguntas o que se passa. Será que você não sabe o que você costuma fazer? Mas o que é que eu estou a Olha, fazer? que a gente está a escutar por ali. E não só por ali. Até nos nossos colegas. Que você estás ali armado em aquele salvador daquela maioria oprimida que se diz sofredora desta nação, pá. Aqueles pobres. Percebes isso? Tu queres salvar. E que tu tens aí a propagar mensagem de destruição do meu glorioso partido. Velho. Olha, Velho, filho. cala a boca, deixa eu falar. A ser verdade essa toda porcaria que estamos a ouvir. É uma traição contra nós, os teus pais, contra a tua família e contra esse país, pá. Ô filho, Velho. cala a Não boca. vejo nada. Não Meu faça filho. aqui a proliferar mensagem de destruição, filha. Isso é antipatriótico. Não é bom, meu filho. Marido, o problema desse cabeçudo é a ilusão e a teimosia. Esse livro que anda por aí a ler. Velho. Mas se ele não quer ouvir, me deixa, o problema é dele. Depois não me Não me chama. querem ouvir, por quê? Ah, é para te ouvir, então diga lá. Eu compreendo e sei dos riscos que corre. Ah, é? Eu, como Francis Fanon escreveu, cada geração tem a sua missão, eu tenho a minha missão. É a tua missão, não é fazer Francis confusão. Fanon, velho, Francis Fanon. Isso você está me dando graça. É claro que cada geração com a sua missão. Perceba bem, cada geração com a sua missão. Esta geração ainda é nossa, que combatemos e libertamos essa pátria. Então nós vamos governar, não a filho nenhum. Não a filho nenhum. Para de reclamar, para de E outra reclamar. coisa que eu me diga, quando essa porcaria que está a se meter com esses teus amigos, desocupados, darem por torno, vais pegar essa tua porcaria, tua zimbamba, vai lá para esse Não está a compreender as coisas. Queres falar o quê? Não quer. Meu filho, cala a boca. Não Tu saber. não tens poder algum para transformar coisas que só andam mal nessa tua cabeça e na cabeça daqueles teus amigos desocupados. Olha aqui, papá, olha aqui. Fazer frente a um regime totalitarista não é uma tarefa fácil. Nós temos conhecimento disso. Porque exige um planeamento estratégico e, acima de tudo, poder. E você já Por quê? tem a estratégia para endireitar o que achas que está mal. O que é que acha, velha? Efetivamente, os democratas não podem querer combater o totalitarismo e não terem um plano bem definido, sobretudo o poder, porque exige poder. É essa a nossa preocupação. Teu filho vai me trazer trombões. Não podemos Eu ter esse vou destino. orientar. Vamos lhe expulsar. Por causa dessas brincadeiras dele. Acho que esse rapaz está capacitado com seus amiguinhos para destruir o nosso governo. Não está. O nosso glorioso. Olha aqui. Toda hora fazer sócia, Olha aqui. E você quer fazer o quê? Olha que eu lhe digo E aqui. você quer fazer o quê? Filho, não estraga o meu trabalho. Primeira coisa. Você não sabe onde eu passei para ter tudo que eu tenho. Você sabe. Você o que não é que nós sabe. fizemos? Essa porcaria de informações que você tem, estudado na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil. Nem mesmo essa eu licenciatura, não saio mesmo saiu dos de onde estudos esse do seu dinheiro? pai. As casas que eu tenho, as contas bancárias gordas que eu tenho, os carros que eu tenho, em todos os condomínios dessa rua, eu tenho casa.
Você, inclusivamente, ofereceu os apartamentos horas. São brincadeiras. Você quer ter comigo, meu amigo? Você quer me matar? E olha que eu digo aqui. Eu, esta vez, nesse nosso congresso, nós perdemos as criaturas. As eminências eu perdi por causa da tua causa, por causa de ti. E olha isso aqui. Esses meus colegas, todos borra-botas, aqueles cães, têm ido nos ouvidos do meu chefe a dizer que eu tenho um filho mágico que está querendo destruir o partido, destruir a paz que a gente Eu também costumava me dizer isso, só que eu não acreditava. Ô filho, concentra-te. Põe no teu lugar, não espera o teu construir, espera na tua vez. Percebes bem? Você ainda tem meu sangue, ainda saíste daqui. São brincadeiras. Velho, estou muito bem concentrado. Velho. Na verdade, o velho é que não está concentrado. Está a confundir bens individuais com bens coletivos. Isso não que você está falando é sério. Eu não estou ouvindo isso na boca do meu filho. Escuta aqui, são pessoas de grandes duras que caíram nessa merda contra o combate. Você não anda amigo, vocês se denominaram, não anda amigo. Qual não anda amigo que trouxe a merda da paz que você tem hoje? Está se entendendo bem? A merda da paz que você tem hoje é que você hoje, que não anda amigo que trouxe. Olha, rapaz, sai daqui, sai daqui. Sai daqui antes que eu te Velho, Passa. toda hora começa. sai daqui, pá! Toda hora pisconcinho, Sai só daqui, sai daqui! Eu tô fazendo como Estás a engordar. Filha da merda! tá a comer com uma Esse menino tem comido pescocinho em casa. Não, nós não temos. Esse menino tem você tem defeito. Ora filha, eu ainda tenho cargo nesse país. Nós temos. Ouviu? Não vai nem você, eu te mato. Você sabe tudo. Falar isso. Não, ele saiu do meu, mas eu mato. Não faz mal, Ele não papai. pode Me pegar- perdoa já, assim mesmo já lhe falamos, já ouviu. Olha, a minha culpa é tua. Cala a boca. A culpa é tua. Você deu muito mimo nesse rapaz. Enquanto eu ia trabalhar, você deu muito mimo nesse rapaz. São brincadeiras. Vamos continuar falando com ele, ele vai nos ouvir, mas. Mas calma aí, o Kiesio, cadê? Acho que como é um líder, os líderes geralmente nesse país. Não, têm mas nossa- nós temos que trazer uma dinâmica, esquecer essa coisa de líder, coisas ali, assado inclusive. Sim, mas- Nós estamos aqui a lutar para uma libertação populacional. Então devemos ser jovens dinâmicos. Calma aí, o que é isso? O quê? Vou deixar o telefone aqui. Naquele momento nós devemos preparar, mas pronto, me diz aí. Ó, até que enfim, chegou. Então, Kiesio, essa cara por Estou quê? com um problema no pupico, velho. Como é que se passa? Meus irmãos, o velho, você sabe, mano, o velho, aqueles popôs que andou a receber, ele criaram um grande compromisso moral, velho. Mano, estou fodido. Olá, Kiesio. A censura está a partir do meu pupico. Isso. Tenho que te dizer algo, meu irmão. Nessa vida, você vai ser combatido pelos próprios irmãos. Mas nós não podemos parar, não podemos estar de cabo baixo só porque os teus pais não querem. Qual é o teu objetivo? Tirar o mata-moído, Então é isso que nós vamos fazer. Temos que trazer uma nova ou sociedade. foge, ou foge. Não tem como. Vamos, Então, vamos sentar aqui, discutir o país, eu acho que como sempre. estamos todos a digital e preparei meu conteúdo aqui, está tudo puro. Diferente do regime, alguma coisa está evoluindo. Temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Então, Sim, mas sejam olha- bem-vindos a essa sessão de discussão. Sim, sim. Olá, Kieso, eu li a mensagem que nos fez quando falava sobre que íamos debater isso hoje, mas há muita coisa que ainda não compreendo, Kieso. Mas olha, explica-me ainda. Como acha que a revolta popular e a desobediência civil são os melhores métodos para derrubo do regime? Não seria isso uma exortação ao retorno da guerra, agora que já estamos em paz, Kieso? No Camba, o princípio é simples. É difícil, claro que é difícil. Mas a luta ou desafio político, ele tem uma característica que é o pacifismo. Só que não é um pacifismo da visão cristã. Te dá uma galheta de um lado, tem que dar outra. Não. Em alguns momentos poderão ser destruídas algumas instituições que representam o símbolo da continuidade do regime podre do mata-moído. Devem ser necessárias e desmascarar as fontes do poder. Só que não se pode
atentar contra individualidades, porque devemos fazer diferente daquilo que pregamos, mas devemos desmascarar aquilo que são as fontes do poder, porque os regimes ditatoriais têm fontes de poder, aquilo que lhe mantém firme. Simplesmente isso. Desculpa lá, Keso. Não sei se eu entendi lá tão direitamente. Estás tu a querer dizer que essas fontes, ou esses tais, como é que eu poderia te dizer, né? Fontes de poder. Eles têm poder naquele, suas fontes naquele poder, é isso que estás a querer dizer? Sim, os regimes ditatoriais têm fontes de poder e o confronto ou desafio políticos deve ser necessariamente partir pela desestabilização das fontes de poder. Devem ser desmascaradas inicialmente. Por exemplo, recursos financeiros, as sanções, as ameaças que fazem, o controle do nível de empregabilidade, etc. Meios de comunicação são recursos que estão ao serviço dos ditadores e são esses os elementos iniciais a serem desmascarados. Mas pronto, vê ali uma coisa, Keso. Até que ponto isso apalaria um regime? Com certeza, eu acho que eu poderia perguntar isso, né? Olha, Enfraquece o regime, de certa forma, né? Porque perde o apoio popular, as massas que são simplesmente manipuladas. Como você vê nos comícios, etc., há alguma pressão. A partir do momento que essas fontes começam a ser desmascaradas, os regimes perdem força, eles enfraquecem. mas Keso, me explica ainda também, aproveitando a deixa, me explica ainda. E quanto às instituições que apoiam este mesmo regime, o que é que devemos fazer com eles? Devem receber um pressing, um corretivo. Como é que uma instituição que apoia o regime não deve ser pressionada? Por isso é que inicialmente falamos que algumas instituições que são o símbolo da manutenção, da fraude, dessa podridão toda sistemática, devem ser queimadas. Olha, Mas não é uma alusão à guerra, que já falamos aqui, não é? Vem ali uma questão, essa questão de nós queimarmos instituições, fazer outras coisas. Não estaríamos nós a incentivar a guerra, visto que nós já estamos em paz há mais de 22 anos. Que lua, não exagera, mano. Essa é uma paz podre. Em função dos resultados que ela produz, é uma paz podre. E esse pressing vai enfraquecer o próprio regime do Mata Muíbe. E pronto, coloca-se muita fé nas questões eleitorais, né? Mas regimes da natureza do Mata Muíbe, eles não são abalados com eleições, porque até o que acontece não são eleições, são simulacros de eleições. Toda gente que coloca fé nesse processo de antemão já viciado só concorre para fins patrimoniais, querem chegar na Assembleia, que é a cana de todos. A terra prometida. Keso, não, Keso. Olha, muito sinceramente, Keso, desculpa, mas isso é discutível. Tá, Keso. pronto, até falar em discutível, está tudo certo. O que eu podia ter dito aqui, estás a querer tu dizer que nós vamos fazer aquela toda propaganda política, andamos bairros e bairros, sensibilizamos juventude, pessoas adultas, até idosas, para uma coisa que afinal de contas eles já sabem quem vai liderar em cada posição. Efetivamente, são processos viciados já. Keso, deixa eu aqui, desculpa-me lá, mas bem, em parte concordamos, Keso, desde já em parte concordamos, mas eu ainda vejo um pouco de incongruência nessa filosofia de luta que se diz pacifista, mas que defende que atemos fogo em instituições, que destruímos instituições. Desculpa, Keso, desculpa mesmo, mas para mim isso não cola. Há um belicismo disfarçado de pacifismo, Keso. Eu ainda acho que o regime, apesar de autoritário e trapaceiro, pode e deve ser derrubado por via eleitoral. Não devemos recorrer à força, Keso. Eu respeito o teu posicionamento, mas toda a visão de querer tirar um regime ditatorial por via eleitoral só tem um pano de fundo: o apetite desmedido para adquirir bens. Keso, olha, desculpa. Keso, mas pronto, Keso, eu ainda não estou bem convencido quanto a isso, mas tudo isso é discutível, não acho que isso é discutível. Olha, mas para nós estar mesmo a par da situação, eu aconselharia que pegássemos esse tópico e levássemos para o próximo debate, pode ser? Não, para mim não faz. O que é que achas? Mal algum, sei o que lua.
eu vejo aqui uma ideia genial, então podemos remarcar, eu acho que isso precisa um pouco de mais tudo para não ter Sim, essa porque há muita coisa aqui incongruente, então... Então podemos remarcar uma outra data para que nós tenhamos uma outra discussão, ou termos continuidade. Sem problemas. Sim. Então, na outra, né? Sim. Na outra sessão, podemos discutir alguns pontos daqui, né? E outros elementos que sejam novos. Sim, podemos, sim, é melhor, porque há muita coisa mesmo que, desculpa, que eu mesmo Pronto, que mas- estar a par da De situação. qualquer das formas, Eu sou uma pessoa que eu podia ter dito de que qualquer das formas, o debate foi produtivo, porque podemos aqui Espelhar algumas espelhar, questões. buscar outros pontos de vista que são necessários. Então vamos continuar a debater para chegarmos Mas então, a um ponto comum. para quando é o próximo encontro? Olha, há coisas que não adianta procrastinar, né? Devemos já, se calhar, marcar para amanhã. Eu estarei livre para questões do país, estou sempre livre. Amanhã? Sim, sim. Então, combinado. No mesmo período, amanhã, Melhor, né? É melhor. Então sem problemas. Pronto. Vamos para lá e Que vemos boa. com certeza. Vamos juntos. Vamos ver se chegamos mais cedo. Passar para fazer alguns pescados básicos, para ver se já está tudo difícil. Sem problemas. Uma coisa para Dali a necessidade. Vocês não sobrevivem nada. Temos que discutir. Tamo junto, mano. Até amanhã então. Chico, nós estávamos aqui a ver sobre o processo das nomeações e as exonerações, né? Sim, chefe. Eu queria que tu fizesse já a lista Pode sentar, de chefe. todos quantos serão exonerados, todos quantos serão promovidos. E nós já temos noção, né, do número exato. E sabes que a nossa política aqui é sempre promover alguém que para nós não seja muito prestativo. Porque muitas vezes esses trazem informações, deturpam-nos aqui o modo de funcionamento. Então, portanto, queria que me passasse já a lista de todos quantos serão exonerados e serão promovidos. Chefe, eu farei isso. Ok. Mas a grande questão aqui é que eu queria. Sim. Pode entrar, comigo. Ainda bem que chegaste. Calma aí. Bom dia, chefe. Tudo bem? Boa tarde, desculpa. Vai sentar lá, ocupa aquele lugar. Tudo bem? Está tudo bem, chefe. Está como está. Ok, Nós estamos estamos bem, aqui a tá. falar das nomeações e tu tens que deixar teu nome para me pôr na lista para nós entregarmos no chefe, porque você vai subir de categoria daqui a nada. Portanto, calma. Sim, chefe. Então, liga-nos lá. Onde foste? A missão que te incumbimos, pá. Olá, chefe. Eu participei na primeira sessão e aproveito de informar de que esses jovens estão com uma cabeça fora do normal. É? Digo isso porque eu acho que eles perderam o juízo ou qualquer coisa e estão ali a reunir, a pensar em derrubar o nosso regime. Isso baseando-se no livro de James Chaves. Sim, chefe. Prontos. É nisso que dá. Dá nisso. Eu sempre apelei ao departamento, ao responsável, o responsável do departamento de filtragem documental de informação, para ter cuidado com os livros que esses miúdos andam aí a ter acesso. Eu sempre apelei ao responsável do documental e filtragem para ter sempre controle, muito cuidado com os livros que esses miúdos têm acesso. Agora a culpa hoje é nossa, chefe. É claro, porque vocês imaginam, por exemplo, vocês, se esses livros, se eles não tivessem acesso a esses livros, que ferramenta eles utilizariam para manterem esse contato, essas informações todas? Esses rapazes estão a chegar a ser mais inteligentes do que um dos membros do nosso governo, chefe. Sim, mas tudo isso dá-se aos livros. E agora sim, chefe. Pelo menos poderia ter filtragem nos livros. Deveriam ver livros, pelo menos livros romances, livros, contos eróticos. Assim, chefe, está querendo livros. dizer que nós é que estamos a trazer os livros aqui. Tanto é isso, essa Não. questão da autorização. Chefe, Sim. vou dizer uma coisa muito verdadeira, que o chefe não sabe. Nós, está ali, ó Kilua, Sim, chefe. confirma se for mentira. Nós, no aeroporto, no porto aí, no porto de Luanda, nós temos feito uma varredura para que não entre esses livros que podem deturpar a nossa governação. Mas E outra vocês têm coisa, culpa, chefe. Não, Mas chefe. vamos, prontos. Não, chefe. Esses mais velhos mesmo, os que têm passaporte diplomático, é que naquelas pastas dele, é que têm trago esses livros. E esses miúdos são os próprios filhos dos muatas
aqui, chefe, não me culpa, pá. Mas chefe, desculpa, só tem mais aqui um detalhe a frisar. Sim. Aproveito aqui informar de que durante o seu discurso, sei lá, banalizados, eles afirmaram categoricamente de que nós somos um regime totalmente totalitário. Que nós temos instituições que servem simplesmente para estupidificar o nosso povo em especial. Nós? Por esta razão, eles têm como objetivo principal destruir e queimar muitas dessas instituições. Mas caralho. O que esse miúdo está pensando? O que esse miúdo está pensando? Ah, prontos. Ele que tenta. Vou varrê-los a todos. Vai ser a maior distribuição de rebuçados e chocolates nunca antes visto na defesa deste país, pá. Com certeza, Ele que tenta. Tenta e vai ver como é que vai funcionar, pá. Vai ser a maior distribuição de rebuçados e chocolates nunca antes visto na história da defesa deste país. Destruir instituições. E queimá-las. O Bário mata Essa muito. expressão, destruir as instituições e queimá-las. Estes miúdos estão a fumar muita lhamba. Isso é lhamba demais. Ô chefe, temos que atuar. Não, mas também calma. Vamos fazer o seguinte. Eu estava aqui a ver, não vamos plantar muito a caça. Não precisamos plantar muito a caça. Exclua. Sim, chefe. Já agora, aí, na ordem pública, né, foste um simples agente de primeira. Sim, chefe. E nós estávamos aqui a ver, a nossa ideia é promover-te para o departamento de cargo de chefia, mano. Sim, para deixar deste salário mísero aí, Então, estamos a ver sobre a situação de promoção. Tu vais para o departamento de cargo de chefia. Mas antes disso, né, já sabes como é que é funcionamento. Tu voltas para lá, vais para lá outra vez e capta todas as informações. Mas todas as informações possíveis, pá. Os pontos, as vírgulas, os traços, os T's, etc. Todas as informações possíveis, traga-nos aqui connosco. Estamos? Sem problema, meu chefe. Estamos. Sim, chefe. Guilherme, encosta aqui, bom. Sim, chefe. Sim. Você não sabe o que é esse chefe? Sobrinho de bater. Esses putos estão indo falar coisa de merda. Mesmo que vieram falar coisa de verdade. Inventa histórias, não tem? Inventa aqui, calumnia, faz coisa merda. Para você poder descobrir. Esse país é horrível. Epá, despachem-se. Baza e outra coisa, fica até. Estou atento, chefe. Atento, vai. Já agora, para informar, já que a próxima reunião, o próximo fórum está marcado já para o dia de amanhã. Está à espera de quê? Vou Vai! chegar tarde de novo, porque de manhã primeiro vou para lá e depois venho para cá. Tá bom. Mas capta todas as informações. Está bem, chefe. Eu vou já sair. Capta todas as informações possíveis. Traga-nos aqui, nós temos que ter noção. Sim. Gostaria só de fazer um pedido, meu chefe. Eu esses dias em casa, as coisas não estão nada favoráveis. Sim. Como o chefe sabe, nós, pronto, o salário está a chegar. E o chefe, como ganha mais que nós, eu gostaria só que o chefe me emprestasse 10 mil kwanza para ver se consigo só levar qualquer coisa hoje para que as crianças caguem amanhã. Não, isto não é problema, mas dou-te 10 e me das 20. Pá. Como assim, chefe? Isto não é problema, eu dou-te 10. A situação do país está mal. Você está vendo que a situação está mal? Dou-te 10 e me das 20. Tá bem, chefe, eu aceito essa condição, não tenho mais o que fazer. Tá bom, então Vou ter que me endividar. eu depois Tá bom, chefe. vamos manter o contato. Já agora pelo teu homem, aproveita-nos aqui, vamos tomar um copo de vinho. Tá bem, chefe. Depois discutimos o resto dos assuntos. Tá bem, chefe. Tá bem, chefe. Hoje, melhor do que ontem, saiu bem mais esclarecido quanto às questões daquilo que debatemos no dia de ontem. Sobre a natureza do festival, é isso, né? Prontos. Não, na verdade, fiz umas investigações bem prontos. Se calhar, ao transmitir a ideia não foi assim tão bem claro, mas consegui investigar e há coisas assim que, afinal, tinha razão. Pronto, é importante. Tem conhecimentos que às vezes nós vamos chegar por experiência própria, né? Sim. É aprendizagem por descoberta. É isso que Então, aconteceu comigo. fundamental. Estou a descobrir então e cada vez mais estou cada vez mais motivado a seguir e abraçar essa causa. Oba, obrigado. Pronto, mas até agora o Queloa não chega. Queloa. Como é que é, mano? Tudo tranquilo, né? Epá,
Estamos a andar, meu. Como é? Sempre a se atrasar. Qual é o problema? Um gimo cubano. Cubano, eu gostaria que fosse cubano ao gimo. Pronto, mas o registro pai está assim, deu- fazer o quê? Sim. Eu me atrasei mesmo um pouco, porque eu lá hoje acordei e tinha que fazer alguns corredores para ver se eu pudesse deixar um pouco de leite em casa e... Ainda tomam leite? Ainda tomam leite. Estamos a Se eu readaptar ir as aqui- situações. Hoje nós estamos a andar atrás daquilo que chamam de marrina, aquele leite da huila, do banco. Pronto, pelo menos é leite. Pelo menos é leite. Há quem está a tomar chá açucarado com café dentro, para imaginar. Eu ali passei na Vila Matilde, encontrei uma casa primeiro em farinha. Sim, sim. Despejaram café dentro daquilo e estava assim. Fala sério. Esse país está mal. Daí a necessidade de continuar a pressionar, né, o regime. o Matamuíbe, É verdade. no sentido então dele a poder abandonar, porque não está conseguindo dar respostas satisfatórias às necessidades da população. Mas vamos ao assunto que é muito importante aqui discutirmos. Da vez passada, né, falamos sobre a natureza do regime e nós chegamos à conclusão que é autoritário, né? Ou totalitarista, né? Sim, é Pronto. verdade. Totalitarista, né? E aí então, para hoje vamos discutir um pouco sobre características de um regime que venha a ser democrático, como é possível? Uma sociedade democrática. Yeah, no caso. como é que vamos, Colegas, como é que vamos? Estamos a falar de uma forma tipo comédia, fala com mais atenção. Não, mas estamos a Eu tenho condições aqui nessa posição. Tá bom. Vamos embora. Nós hoje vamos discutir, né, a natureza, ou seja, as características De uma daquilo que sociedade vem a ser democrática. um regime democrático. Não, só estamos a falar, não há democracia, mas como é que qual é a característica para de facto concluirmos que estamos diante de uma democracia, se não, etc. Democrática. E depois, alguém aqui tem uma opinião a respeito, um palpite? Sim, eu posso. gimo. Olha, apesar de ser a minha segunda sessão, não é? Olha, uma das grandes características das sociedades democráticas passa a ser então o facto da participação na execução das atividades a nível do Estado. E mais, dentro de uma organização, de uma sociedade democrática, existem várias outras seitas e organizações não pertencentes ao Estado, como por exemplo as igrejas, seitas religiosas, associações desportivas, temos os casos também temos os casos das coligações, partidos políticos. Todas essas organizações não afetam ao governo, ou seja, com capacidade e discernimento alheio às atitudes governamentais. Características como essa é que diferem a sociedade democrata e a totalitária, que é o caso que estamos tentando viver neste regime, não é? E mais, estes órgãos que acabo aqui de citar chegam a ser muito importantes numa sociedade democrata, porque é a partir daí onde surgem pessoas com capacidade de direcionar e mudar o rumo da sua sociedade. Pena é que neste regime que nos encontramos, muitas das vezes, pessoas com opiniões contrárias às ideias do regime, muitas das vezes são silenciados com cargos no governo, com alguns abonos familiares e tudo mais. Coisas como essas é que depois incapacitam estes indivíduos de ter ideias contrárias a ideias contrárias ao regime. Só para notarem que pessoas que antes notávamos que conseguiam ter ou discutir os interesses do povo, hoje em dia se calam. Muitas vezes não sabemos porquê. Associações, religiões, hoje em dia conseguem ou fazem parte dos comícios. Isso dentro de uma sociedade democrática não deveria existir, porque há necessidade de separação destes poderes e dessas instituições. Coisas como essa, hoje não se vê. Então, posso aqui dizer, na minha opinião, não vivemos numa sociedade democrática. Ok, e só para crescer uma coisa, é justamente a autonomia dessas instituições independentes que são necessárias para a implementação daquilo que vem a ser o desafio político. Porque se essas instituições não forem independentes e não forem funcionais, poderá complicar aquilo que é a nossa agenda. Para pressionar o regime do Matamuíbe, nós precisamos necessariamente do apoio, do auxílio dessas instituições, e elas devem ser funcionais, independentes, não podem estar demais atreladas àquilo que são as exigências do regime do Mata. E já íamos esquecendo,
outra coisa que não se compreende é que instituições independentes, organizações independentes, tenham bônus ou financiamentos por parte do Estado sem justificativa alguma, coisa que não se compreende. Não, mas isso é mesmo para comprar a consciência, é uma forma o interesse, a Exatamente. capacidade de discutir sobre os interesses populacionais, logo já é cortado, porque se ter uma opinião contrária ao regime, deixa de ser financiado, então tecnicamente acaba inviabilizando qualquer ideia contrária aos interesses do regime. Pronto, ora, eu fiz aqui uma anotação e eu vivo com tanta atenção. Mas aqui, de tudo que vocês aqui falaram, temos que pensar numa coisa. E não sei se vocês já pensaram também nesse sentido. E no caso desses tais professores ativarem assim um dispositivo, como vocês, os defensores, pensam nesse defensor? Nós. Eu não quis vai- dizer, pronto, Epá. não quis dizer vocês no outro sentido, mas eu me refiro como se fosse a terceira pessoa a perguntar. Não estás a receber uns matondelos ali? Esquece, só queria dizer, como nós, os defensores, pensaríamos em nos defender, ou devemos nos defender? Bem, Que é uma coisa séria. Bem. Primeiro tem que se comprometer. Estás aqui, deve ser envolvido nesta causa, nesta luta. Mas pronto, para responder a isso, no caso destes repressores conseguirem oprimir-nos, devemos direcionar os nossos esforços nessas instituições que aqui citamos, que é a partir delas que devemos começar então ou colocar alguma pressão no regime, desde as escolas, organizações desportivas, religiões e tudo mais, não poder estar calado mediante a injustiça que o povo vai vivendo. É a partir das instituições, e não só, devemos criar estratégia para tentar combater as falhas que o regime vai colocando na nossa vida cotidiana, como por exemplo a questão da subida dos preços dos combustíveis e tudo mais. Podemos optar por manifestações, porque é constitucional e é legal. Todas essas questões devemos utilizar então, caso continuemos a ser oprimidos. Uau. Epá, estou impressionado com a visão que o Cubanza traz aqui. Porque, pronto, adora-me e agrada-me saber, né? Que o meu amigo já esteja a perder o ceticismo inicial. É por isso que eu disse que o desafio político que nós queremos travar contra o regime do Mata Muíbe, ela tem uma característica de pacifismo, mas não um pacifismo na lógica cristã, né? Dá uma galheta do outro lado E vem vira pegar do do outro outro lado mais uma galheta e continua a ser galhetado a vida toda. Não, devemos alterar esse quadro. Numa forma mais simples, me das uma e volta outra. E claro, Sim, temos mas que com estratégias. reorganizar e criar estratégias de enfrentamento. Sim, e outra coisa, meus amigos, eu não queria dizer-vos isso, mas acho que, como notaste, perdeu o septismo, e há coisas que devemos deixar claro, não é? Olha, certamente que esta batalha que nós travamos não terá livre de baixa, atenção, porque como o nosso companheiro de painel aqui disse, eles vão reagir, e vai haver baixas, claro. Mas eu vou deixar Mas aqui eu uma... gostava que esses elementos pudessem mais ser discutidos, né? Vamos falar sobre na isso. outra sessão, sim, mas antes... Eu quero entender que assim hoje deixamos tudo claro e eu Sim, quase que estou mais do que satisfeito. Não, na próxima sessão. Sim, mas é algo que não podemos deixar assim. Devemos nos motivar. E eu trouxe aqui uma frase motivacional da autoria de um dos grandes presidentes africanos, que é o Nelson Mandela, que mediante as situações como essa, por mais difícil que seja a batalha, não vamos nos render. Dure o tempo que durar, não vamos nos cansar, meus amigos. Porque essa batalha não é apenas nossa, é a batalha pela maioria. A maioria é esta que está sendo oprimida, meus caros amigos. Então devemos ser que nem Nelson Mandela, persistir, nunca desistir nesta luta que travamos contra o regime. E quanto a outras questões das fraquezas... Pronto, nós podemos sim. discutir, né? Como estamos a falar do regime do Mata Muíbe e ele por fora parece que tem um equipamento impenetrável, né? Tem uma carapaça. estrutura sólida, né? Sim, E aí, então gostava que na próxima sessão discutíssemos ainda as fraquezas do regime do Mata Muíbe e como Não, desculpa. as fraquezas do regime do Mata Muíbe, Onde atacar, onde atacá-lo, como derrubar. para fragilizar. Quer dizer, de uma forma mais simples, como derrubar o regime do Mata Muíbe. Exatamente. Portanto, vai ser esse o tópico de discussão. Você está a pensar mais
Você está a pensar demais. São temas totalmente convincentes para uma sociedade. Sim, Como derrubar um regime do mata. Porque dessa vez o lema é. Ou foge ou foge. O lema é ou foge ou foge. Amanhã, né? Sim. Né? Amanhã discutimos. Não adianta Não há continuar. problema. Não adianta continuar. Não há, né? Não Sem adianta. problemas. Que lua. Que lua. Tamo juntos. Ah, chega, epa, faz também um esforço. Tenta chegar cedo. Mais agravante é que vocês é que vivem lá naqueles confins. Sim, você vive. Mas não se preocupem, dentro em breve vocês passarão a encontrar aqui na primeira. Quem quer derrubar o mata-muíbe tem que ser passado. Mas sem problemas, atenção, pode ser que no dia do ataque eu estarei em frente de vocês. Tá bom, tá bom. Tá, mano. Assim Chegue espera. bem. Tamo junto. Morar, o que eu podia fazer? Fique calmo. Eu já lhe disse, fique calmo. Eu não tenho dinheiro, não posso inventar, mano. Assim vou fazer tudo. Eu não pedi pro coração, desculpa. Não faça isso, desculpa. Não faça isso, não, desculpa. Não, são brincadeiras. Pensamentos de que foi, que lua, não aparece cedo, sempre atrasado, coisa de gênero. Pô, não sabe? Dá sua boa de raiva, ramaué. Mas tem marca. Vamos esperar o puto quando chegar. Ora, essa cadeira mesmo um dia quando eu estiver lá, eu a comandar como chefe mesmo das operações, aqui mesmo, filha da mãe. Esses putos que estão armados em criar grupos que refletem sobre o bem-estar do país não vão piar. Eu, como diretor dessa merda, vou. Porras! É isso, caralho! É isso! Chefe, desculpa, chefe. Em vez de ficar aqui a ver o funcionamento das coisas, senta-me ali na minha cadeira. Desculpa, chefe. Desculpa, chefe. Desculpa, chefe. Eu estava só. Tava nada, pá. Tava nada, pá. E por outra, você está aqui a reclamar sobre a situação desse camarada que não chega. Sim, chefe. Se fosse tão prestativo, nem estaríamos aqui a discutir sobre esses assuntos, pá. Eu até já liguei para ele. Não, mas não estaríamos aqui a discutir desse assunto se fosse tão prestativo, pá. Chefe, desculpa. Opa! E nem sequer eu estou sempre a falar sobre a situação dos livros que estão a entrar aqui no país. Sempre a falar sobre a situação destes livros, pá. Vocês deveriam ter o máximo controle, as alfândegas, etc. Teriam o máximo controle sobre os livros. Agora olha o problema que estamos aqui a enfrentar. Grandes problemas, pá. Comunicações, ligações e tudo, mas está sempre a receber essas ligações por causa dos bandos de funcionários que eu tenho aqui. E olha, eu estou a ver aqui sobre a situação da destituição, já sei quais são as pessoas que vão ser destituídos primeiro. Chefe, desculpa, não faça isso comigo, chefe. Já estou a ver, pá, porque isso não tem prestatividade, pá. Licença, Aqui chefe. agora toca. Ora, Também desde aquela hora, como então? Passa rápido. Só se for para ti, pá. Como então? Olha, chefe, eu tive que me camuflar de um jeito. Olha para o peito. Epá, esquece tudo. Isso aqui? Vejam, chefe. É o slogan deles? Com certeza. e me fez com isso aqui na empresa. Mas, chefe, eu tinha que pôr isso. Ora, chefe. Epá, tudo bem. Esses miúdos foram distantes. Mas diga lá, desta vez, o que aconteceu? Chefe, a situação está muito mais séria do que nós pensamos. E o golpe está à vista. E aproveito para informar de que não vi fisicamente o número de golpistas aumentarem, mas tenho que informar que a forma de pensamento estão a trazer 10 pessoas em cada. Ontem, aquele rapaz que eu acho que já citei aqui, o chamado Gimo, trouxe alguns conteúdos que assustaram. Mas fala-nos aqui, quais são os conteúdos? Fala-nos aqui. Ele mostrou-me ontem que é um rapaz 100% inteligente. O quê? E que tudo que ele estava lá a explicar parecia que ele fez uma readaptação do livro de Shamshar. Não, é Gêmeos Chave. Com certeza, Gêmeos. Esses livros que eu falo para não entrarem aqui no E aí país. veio, o jovem estava lá a falar de certas coisas, chefe, que estavam a dar medo. E o mais agravante é que até aquele próprio coitadinho, que é cidade é líder da minha organização, Que é já isso? se alinhou ao mesmo indivíduo. Oh? E a missão deles é deixar cair o Muatamuí e quanto mais cedo. Chefes, a situação é, se nós não agirmos a tempo, o Reinaldo vai... Você não se preocupa, pá.
Você não deve se preocupar com o Gimo. O Gimo não é ninguém. O Gimo não é ninguém. Eu já derrubei grandes pessoas. Eu faço esse trabalho de derrubar as pessoas desde 1970 e tal. E eu já lia grandes livros. Não são esses livros que esses miúdos andam aí a ler. Esses filósofos de quinta. Eu já lia Tolstói. Muitos anos atrás eu já lia grandes livros. Portanto, vocês não precisam se preocupar com esse tal de um Gimo, pá. Mas, ouve lá. O Gimo é povo. Para mim é um povo. Eu faço esse trabalho. Eu derrubei grandes... Calma, eu derrubei grandes pessoas. Grandes pessoas foram derrubadas por mim, pá. Não é hoje. Por isso é que eu estou aqui nessa cadeira. Por isso é que vocês me veem, estou aqui nessa cadeira. É o trabalho que eu faço desde 1970 e tal. Sabe que é brincadeira ou quê? Mas esses miúdos mesmo estão a brincar conosco, chefe. Eles não sabem que o poder deve ser exercido. Não sabem. Não tem essa. Não sabe, porque Mas se um soubesse, bicho daquele- tinham coragem. Um bicho daquele já amedronta o nosso departamento, já amedronta o país. Olha aqui, chefe, também os mimos que temos dado nesses rapazes, porque os pais deles protegem muito. Não, mas é assim. É assim, eu chefe. fico despreocupado com a situação desse tal de um Gimo. Aqui nós só temos uma missão. Sabe qual será a nossa missão nessa altura? Não, chefe, pode explicar, chefe. Eu contei-te sobre a situação da escuta. Ainda bem. Contei-te sobre a situação da escuta. Obrigado. Como assim, chefe? Escuta bem. Nós vamos te mandar lá de volta. Escuta bem. E desta vez vai ser o último assalto seu. E se fizeres tudo bem, você ainda pode viver uma boa vida. Filho, bom rapaz, lembra-te, eu te trouxe aqui neste departamento. Com certeza, chefe. Eu é quem te trouxe, o chefe é quem me trouxe. Então aqui é de se puxar. E ele sabe, tem noção disto, pá. Um gravador, um escutador, umas mauanas que filmam. Estás a ouvir bem? Sim, chefe. Vão ter que Temos essas filmar. condições? Vai filmar todo. Nós temos todo essas o condições. pedaço, Nós vamos te colocar uma escuta e tu vais para lá e nós exatamente no momento certo nós vamos atuar. Vamos fazer a atuação. Você vai para lá com os determinados materiais que nós vamos colocar e você vai chegar, vai colher todas as informações e no momento exato nós vamos atacar. Nós vamos pegar esses miúdos. Mas também tens que nos dizer, a hora é agora. Olha, chefe, é assim. Aproveito aqui informar que nós estamos marcamos o novo encontro. Não, é agora para nós agarrar os putos. Não, eu estou aqui a falar, chefe. Ah. Eles marcaram isso para 8 horas da manhã. Sim. Aproveito a informar que eles, na sessão passada, nós falamos sobre as características de algumas de sociedades democráticas, onde eles tiveram a conclusão de que nós não somos democráticos. Sim, sim. É assim que eles olham, é assim que eles nos olham. Eles acham que nós não somos democráticos. Do mesmo jeito. Nem entendem a tal democracia. Aquele rapazinho, o tal de Siquezo e o Gimo, sugeriram de que hoje, amanhã, o tema vai ser um tema um pouco perturbante. Qual é o tema de amanhã? Chefe, eu achei preocupante aqui. Aquilo. Os métodos de como deixar cair o reinado do Matamuí. Não, eles não aguentam. Aquilo. Não aguentam. Chefe, Nós somos não milhões. vamos deixar isso acontecer. Amanhã Nós nós vamos somos deixá-los cair. Amanhã mesmo vamos deixá-los cair. Quando estiver pronto, dá-nos um toque. Tá bem. Olha, é o seguinte, nessa altura, você peguem-se já, vejam os materiais possíveis que supostamente vão utilizar, der da escuta, pega também o teu homem e aplica já as informações todas e nós, a dada altura, nós vamos fazer a atuação. Tá bem, chefe. E deve-se compreender o seguinte, um Gimo não é, e coloquem isso nas vossas cabeças, um Gimo não é ninguém perante a mim. Tá bem, chefe. Perante a mim, um Gimo não é ninguém. Vamos repetir juntos. Perante a mim, ao vosso chefe, um Gimo não é? Não é ninguém. Não é ninguém. Sim, não é ninguém. Eu faço esse trabalho desde 1970. Por isso é que eu tenho aqui essa cadeira. Chefe, eu vou ter que sair com esse rapaz. Vamos passar ali na arrecadação para encontrar aquelas todas cenas entregando o rapaz. Glu, sim, chefe. Chefe, licença. Sim, sim. Bem, chefe. Sim. Agora para não apanhar ataque. Estes miúdos, chefe. Ora, Esse é teu momento. nem são prestativos mesmo. Eu costumo sempre a dizer, eu digo sempre, quando não se tem cuca, não se bebe cuca, bebe-se eca. Quando não se tem livros de Jane Sharp, lê-se Sentinelas dos Testemunhas de Jeová, lê-se essas merdas todas. Deixa os livros entrar, mesmo apelar todas as vezes. Esses livros
Esses livros nem devem entrar aqui. Esses livros subversivos no país não entram. Não se deve entrar livros subversivos aqui no país. Esse é o maior problema. Derrubar o mata moído. Derrubar o mata moído. Não é possível. Não é possível. Temos onde atacar. Hoje é hoje. Esse é o cerne do debate, né? O ponto final. Eu acho que vem a ser esse o assunto muito mais importante, além daqueles elementos conceituais, não sei, aqui já é a tática que nós vamos aplicar. Mas antes vamos saber as fraquezas, né? Claro. Para saber onde atacar. Até agora o que Lua não chega. E disse que ia chegar cedo. Já está a criar muitas desconfianças, meu. É questionável. Ele faz uma pergunta assim, muito confusa, Chega depois está sempre atrasado. Vive bem, toma leite. Tipo, que Lua, mano. Mano, que é esse? Como é que é? Sempre bem disposto e sempre bem atrasado. Não. Conseguiu As ocupações são as ocupações. Olha, pelo menos deu com a Deixa meus filhos. Mano, como é? Aqui em Angola, você começa a fazer filho. Tá lá, vocês pensaram. Eu estou atualmente com mais de 4 filhos. Nem que for para comer farinha, preciso alimentar os outros que saem da casa, pá. Bem, pelo menos deixa com a t-shirt. Mas por que não? Por que não? Nós temos que mostrar para essa cambada de competentes que nós estamos aqui. Sim, que nós existimos. E não sei porque que o mano não meteu. As condições não permitiram. Estou à espera das contribuições, pá. Façam também uma para mim. Vamos fazer da próxima vez. Pelo menos. Hoje, Sim. esse já é o sentido tático. Como é que nós vamos atacar o Mata-Moíbe? Então vamos vir aqui sobre as fraquezas. Vamos identificar as fraquezas. As fraquezas do regime Mata-Moíbe. Sim, é a necessidade mesmo. Pese embora, não é? Ele pode transparecer aquele regime sólido, né? Inabalável, mas ele tem determinadas fraquezas que nós podemos usar ao nosso favor na hora da implementação do desafio político. É como escreveu Sun Tzu no livro Arte da Guerra. Você deve identificar as fragilidades do teu oponente e atacar com mais força, com mais determinação, para poder afetá-lo e derrubá-lo. Então nós devemos aqui identificar algumas fraquezas do regime do Mata-Moíbe. É verdade. Amigo Ungimo, É verdade. como é que é as pesquisas? Sim, eu continuo a pesquisar e tenho aqui algumas coisas que poderei partilhar com vocês. Olha, desde já precisa mesmo saber onde atacar. E só com a demonstração dessas fraquezas saberemos a verdade onde atacar. Bem, as ditaduras a princípio parecem sólidas, parecem nem sequer ter um calcanhar de Aquiles, mas não é assim. Por exemplo, as ditaduras precisam do apoio da população. Quem vai aos comícios? É a população. Por isso é que os nossos filhos estão sempre a ser tirados das escolas. Imagine, deixam de assistir aulas, vão lá, convidam igrejas, porque sabem há massas que elas acarretam. Então, esta é uma força, mas poderá ser utilizada como uma fraqueza. Imaginemos que consciencializemos a população dos perigos, dos males que acarretam esta ida aos comícios, não é? Perdendo este público, Apoio popular. prontos, perde-se impacto, as suas campanhas não têm impacto, aquele todo cenário bonito aí que damos com a t-shirt deixa de existir, logo uma fraqueza. Colocando ideia dos males que têm passado, porque eles já têm passado, então clarificando aquilo que eles têm passado dia após dia, a consciência da população se mudar de acordo com a realidade que vivem, passa a ser uma afronta à ditadura, porque ninguém quer viver mal. E quando sabem que poderiam ter melhores condições, já que o país consegue e poderia proporcionar, pena é que os governantes não conseguem lhes dar, passa a ser uma fagulha ao regime. Por isso, cada vez mais devemos passar informação à população.
uma das grandes fraquezas do regime é a filtragem da informação. Se nós não conseguirmos, ou se nós conseguirmos tirar esse mecanismo todo de filtragem das informações da população, vai ser uma das grandes ameaças ao regime. Quilua, tem alguma ideia? Só para, antes que o Quilua fale, só para acrescentar ainda. Quando os subordinados que servem o Mata Muípe terem algum medo, algum receio de continuarem a cometer crimes, a serem coniventes, aquelas informações imprecisas, porque quando há informações imprecisas não se toma uma decisão correta, adequada, não é? Esses elementos também podem muito bem serem pontos cegos do Mata Muípe, porque ele não vai tomar as melhores decisões, e quanto mais ele erra, mais fica enfraquecido. Eu acho que ouvi bem o Gino agora, mas eu fiz aqui uma anotação. Espero aí que eu entendi bem e vocês saibam dar uma resposta ali. Isso quer dizer que vocês acreditam de que quem põe em causa o método de luta deve ser convidado com honra e respeito em um movimento de pessoas que partilham o mesmo perfil que ele? Olha, antes mesmo de responder essa questão, porque é bastante pertinente, não é? Mas eu gostaria ainda que esclarecesse algumas coisas. Só ainda nas fraquezas. Olha, Quilua, prestem muita atenção. Existem inúmeras fraquezas, pena que nós exploramos. Como, por exemplo, as diferenças entre as classes, a capacidade de ter ou não ter acesso aos estudos, à saúde, a capacidade de não ter o poder decisivo sobre o que comer, todas essas questões são uma ameaça ao regime. Pena aí, mas para responder já a tua questão, o facto de nós encontrar estas fraquezas não deve nos colocar... Não podemos ficar quase que conformados. Não devemos fazer isso. Perder o controle emocional. Não podemos. Precisamos estar mais alertas. E mais, para derrubar o sistema, precisa-se de ciência, precisa-se de estratégia. Você perceber? Então não vamos atacar às cegas. Precisa-se de um plano. Uma metodologia de luta. Precisa disso. Mas podemos aqui, e há coisas que não adianta debater. Vamos discutir conceitos, mas o método de luta nós devemos partilhar. Não vamos perder tempo com essas infantilidades. Não, o método conversa de luta deve ser o... Pronto, mas velho, uma questão. Desculpa, temos o banheiro aqui próximo, não? Sim. Vamos usar o banheiro e volto já, tá bom? Sim, porque olha, muito sinceramente não adianta termos aqui no nosso meio pessoas que não partilham do nosso ideia de luta. Não, porque vai nos sugar tantas energias, etc. Essas questões de conceito, podemos discutir mais. Logística, já colocar mais em causa o nosso método de luta. Não adianta permanecer no desafio político. Não. Isso tudo atrasaria a instituição de uma nova sociedade, onde haverá paz e não essa paz podre. Não faz sentido. Silêncio. Ali. Calem as bocas. O que é que se passa? Calem as vossas bocas, vocês estão presos. Presos, sim, por quê? Completamente presos. Por quê? Estão a ser acusados de defamação e calúnia, atentado ao poder e por outra, vocês querem derrubar o Mata Muípe? Mas não sei por quê. Calem as bocas. Calma. Calem as bocas, vocês estão completamente presos. Vocês não estão satisfeitos? Vocês não estão satisfeitos com a paz? Que paz? Esta paz! Essa é uma paz podre, senhor. Você acha? Vamos fechar então. Escritores da Liberdade, paz.